Maricas, covardes e picaretas. Tem nada a ver com você, hein? Esse é o tema do nosso Fisolofando de hoje. Vinheta aí, Rodrigão. Maricas, covardes e picaretas. Esses três elogios ao ser humano eles apareceram no discurso do sujeito que assumiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, né? Aliás, para ser mais preciso, foi mesmo... foi umas 2 semanas atrás, é isso aí. O nome dele é Carlos Eduardo Contar. Carlos Eduardo Contar. E aí, ele pediu o fim, abre aspas, né? O fim da esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre. Olha o que ele pediu, hein? Abre aspas. O fim da esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre. Fecha aspas. E aí ele propôs que, abre aspas, desprezemos o irresponsável, o covarde e picareta da ocasião que afirma, abre aspas, fiquem em casa, fecha aspas. Para Bolsonaro, o cidadão que se cuida e cuida do outro na pandemia é maricas. Para esse Contar, o sujeito é irresponsável, covarde e picareta. Muito bem. Esse é um desembargador. Presta bem atenção. Esse cara, eu considero ele um analfabeto, mas ele é um analfabeto não porque não foi para a escola, não porque ele não tem uma formatura, ou um mestrado, ou um doutorado, não é por isso não. É porque ele não consegue raciocinar em cima do óbvio. Isso é um negacionista de primeiro mundo, entendeu? Isso é um obscurantista de pai e mãe, né? Esse é o tipo do sujeito preso numa bolha desde que nasceu. Nunca botou a cabeça para fora, nem para saber em que país estava, em que sociedade a qual ele pertence, ou sei lá o quê. Isso é um completo e total voltado para dentro de si mesmo. Uma pessoa incapaz de ver órgãos como a Organização Mundial de Saúde, institutos privados de ciência, revistas especializadas, jornais especializados. Ele é incapaz de ouvir essas vozes dizendo pandemia é uma coisa séria, mortal, é uma catástrofe mundial. Ele é incapaz. Nesse sentido, para mim, ele é um completo e total analfabeto. Ponto. Muito bem. Esse sujeito, né, que falou esse monte de besteira e que há poucos dias o ministro do Supremo Tribunal Federal deu um monte de cascudos na cabeça dele, muito piores do que eu dei agora, porque eu sou um reles ninguém, né? Agora o Fux é presidente de um poder, inclusive o poder a que esse sujeito pertence. Então, os cascudos que o Fux deu nele, provavelmente a classe inteira está sabendo, passou a saber, né? E aí pega mal para esse desembargador, isso vai contar muito mal na carreira dele, não sei mais o que e tal, né? Pois é, então é muito pior o que o Fux deu nele do que eu disse aqui, porque é a minha opinião, né? É a minha opinião diante de um absurdo de um sujeito dizer que a pandemia é uma mentira global, é uma invenção global. Isso depois de 220 mil e 220, o último número que eu vi, já estava 224 mil pessoas mortas só no Brasil. No mundo, já deve ter passado de 2 milhões, se eu não estou enganado. Se não passou, está bem próximo. E agora nós estamos vivenciando uma segunda onda. E não é uma segunda onda aqui no paizinho nosso, não. Onde o nosso presidente da República fala uma merda atrás da outra em relação a isso. Outro dia, 3 ou 4 dias atrás, não passa disso,
O Bolsonaro, daqueles momentos assim que ele pensa, sabe? Que ele pensa e o mau cheiro fica impregnado no ambiente. Pois é. Num desses momentos ele disse assim, as torcidas tinham que voltar aos estádios. Pensa bem, momento de segunda onda, poucos momentos depois da tragédia que aconteceu em Manaus, e está lá ainda, e Manaus exportou essa tragédia para muitos lugares do Brasil, porque lá, se as pessoas continuassem, iam morrer. Então, alguns foram salvos, inclusive em Goiás, né? Parabéns para o sistema de saúde de Goiás, que conseguiu recuperar alguns dos que vieram de lá para cá, né? E que estão voltando curados. Nesse momento, aí o Bolsonaro pensa, pois é, as torcidas tinham que voltar para os estádios. Ou seja, esse tipo de conduta é o de um sujeito que não tem empatia nenhuma. É uma pessoa que não raciocina para o bem, só raciocina para o mal. Porque com esse discursinho podre, com essa afirmaçãozinha podre, o que ele queria dizer? Na verdade, ele está falando para as torcidas. Tô aqui, viu? Na primeira oportunidade, se alguém der uma piscada, eu autorizo as torcidas a voltarem pro estádio, que se foda essa merda de pandemia. Aguento mais, não sei o quê. Pois é, nós estamos numa segunda onda, os números estão alucinantes. Em muitas capitais do Brasil, as UTIs estão quase no limite. Isso é momento para isso? Isso seria o momento para esse idiota lá do Tribunal de Justiça falar o que ele falou? Claro que não, né? Agora, o que ele precisava ter falado, ele não falou. Ok? Vamos lá. Presta atenção. Vamos dar uma viradinha no disco aqui. Olha só. No mês de dezembro, os 29 procuradores do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nosso vizinho, né? Inclusive o cara, o próprio, certo? Inclusive ele. Esses 29 desembargadores receberam, em média, R$298.500 de proventos, salário. E mais penduricalhos, né? Abono, sacanagem, abono putaria, abono bigode, abono não sei o quê, abono, 298.500. Como se a gente fosse um país tipo, sei lá, Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, né? Países ricos, né? Altamente industrializados, povo consciente, né? Por que isso não acontece lá, será? Será por quê, hein? Você já imaginou, na França, por exemplo, você dá uma notícia dessa num jornal? Os 29 desembargadores, se é que lá tem esse cargo, né? Do Tribunal de Justiça da província não sei das quantas, ganharam não sei quantos mil euros de salário, o correspondente aí aos 298. Sabe o que aconteceria? Vou dizer para você o que aconteceria. No mesmo dia, essa merda deixaria de existir. Na Espanha, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. Ou seja, onde o povo conseguiu se educar, principalmente sociologicamente falando, onde o povo tem uma noção melhor do coletivo, do que é, o que é um Estado de verdade, né? O que é a coisa pública. Coisa pública não é a coisa que não tem dono, não. Coisa pública é nossa, né? A Margaret Thatcher, primeira-ministra lá da Inglaterra, disse isso. Escuta, esse negócio de que dinheiro público não tem dono, isso é a maior mentira do planeta. Dinheiro público é o nosso dinheiro, é isso que é o dinheiro público. Então, lá eles têm essa noção, esse tipo de absurdo jamais aconteceria. Essa casta, isso é uma casta do demônio. Essa casta jamais existiria. Esses funcionários, desembargadores e de ministérios e de não sei o quê, gente ganhando aposentadoria de 60 mil, 70 mil, isso não existiria aqui
se isso aqui não fosse esse paizinho que é. Se não fosse esse paizinho, isso não estaria acontecendo. Não. Então, fica aqui a dica para o nosso queridíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, não é? Da próxima vez que você abrir a boca, né, fale alguma coisa que presta, viu? O país está te observando. Fala alguma coisa que seja viável, né, para melhorar a vida das pessoas. E não essas bobagens, essas besteiras negacionistas, idiotas que você falou em relação à pandemia. Aliás, é o seguinte, ó, deixa eu te dar uma informação aqui sobre isso, muito importante. Eu estava lendo outro dia uma entrevista de um médico francês sobre essa situação atual de pandemia, de segunda onda e tal, né, que está acontecendo lá. Uma das coisas que ele disse foi o seguinte, olha, graças a Deus aqui na França nós não temos o negacionismo do Estado, né? O Estado aqui não está dizendo que isso é gripezinha, que isso não existe, que as pessoas não têm que ter distanciamento social, que não é para usar máscara, que isso é uma doideira, que isso é uma mentira. Aqui não, graças a Deus na França não está acontecendo isso. E na Alemanha a Merkel já disse logo de cara lá, 70% dos alemães serão infectados. Logo no comecinho, em março, quando eu fiz um vídeo para o WhatsApp e fiz as contas e disse que nós poderíamos chegar a 270 mil mortos, e quase fui apedrejado por algumas pessoas, que era um absurdo. Infelizmente já estamos passando dos 220 mil. Então deixa eu te dar uma informação aqui, o seu procurador aí do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. A mutação viral, o vírus quando ele se multiplica desordenadamente, né? Quando isso acontece, veja bem, eu falei de multiplicação. Quando a multiplicação viral é desordenada e nada contém essa multiplicação, a proteína, que eles chamam de spike desse vírus, ela muta com mais facilidade. Já aconteceram 2 mutações. A vacina, todas elas reconhecem essa proteína spike. E é por conta delas reconhecerem essa proteína spike que a vacina faz com que a pessoa adquira imunidade, né? O sistema imunológico começa a funcionar, porque a vacina reconhece essa proteína. E as vacinas continuam reconhecendo essa proteína spike, mesmo ela tendo mutado 2 vezes. Aí o cara falou o seguinte, falou assim, olha, eu rezo para que todos sejam vacinados o mais rápido possível, porque se o vírus continuar se multiplicando, a proteína spike pode sofrer uma mutação que as vacinas que estão prontas não consigam identificar. Se isso acontecer, tudo que foi feito vai para o ralo. Vamos ter que começar tudo outra vez. Viu, seu procuradorzinho aí, desembargadorzinho aí do Mato Grosso? Tá bom para você? Então, só para te lembrar o quanto é importante vacinar todo mundo rapidamente. Tudo que a gente puder fazer nessa direção é pouco. Então, se você é um desses negacionistas idiotas, desses obscurantistas, desses babacas completos e total, entendeu? Que acredita que isso é mentira, que não sei mais o que e tal, vai ler, rapaz, vai procurar uma informação para você ver a roleta russa que a gente se meteu, por conta da ignorância de alguns. Muito bem, por hoje é só. Já ficou comprido demais esse vídeo, né? Faça a sua inscrição no nosso canal, esse é um convite que eu te faço. Se você gostou, dê o seu like, o seu joinha aí, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com família, amigos, inimigos e com o capeta, se for possível, tá bom? Até a próxima, tchau.